Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário bíblico para você no livro dos Salmos. E o salmo que nós vamos comentar agora é o salmo de número 79. Depois de vermos o salmo 78, um dos maiores salmos até agora, não é? O próximo maior será o salmo 119. Agora nós temos alguns salmos mais curtos. O livro dos Salmos é o maior livro de toda a Bíblia, possui 150 capítulos, 2.461 versos, está dividido em 5 livros. Nós estamos no livro 3, que começa no Salmo 73 até 89. A maioria desses salmos do livro 3 são salmos de Asaf. Asaf compôs 12 salmos. Tem um no livro 2, que é o Salmo 50. E agora nós temos esses salmos aqui de Asaf no livro 3. O livro 3 relembra o santuário de Deus, lembra a adoração que é feita a Deus e aponta para o livro de Levítico, né? Há paralelos desses salmos com o livro de Levítico, mas também menciona, claro, o Gênesis, o Êxodo, a redenção do povo, né? Salmo 79 é um salmo de Asaf, de acordo com a epígrafe, e menciona a assolação de Jerusalém e oração por socorro a Deus. É um apelo para a misericórdia divina. Esse é um lamento da comunidade que foi ocasionado por um grande desastre que sobreveio a Jerusalém, muito provavelmente a destruição babilônica, e tem muitas similaridades com o Salmo 74. Ele narra a violência e a impiedade dos conquistadores gentios e pergunta a Deus por quanto tempo ele permitirá essas coisas. Ler o Salmo é reconhecer que justamente por causa da aliança, Israel espera que Deus os trate diferente da forma que trata outras nações. Por isso, Israel também deve ser fiel à aliança. O desastre aconteceu porque Israel não se comprometeu com a aliança. Não é que Deus foi infiel. Na verdade, o povo foi infiel. Na verdade, e também não se comprometeu não só com a aliança, não demonstrou a verdadeira fé. O Salmo 79 confessa isso e pede perdão e compromete-se a renovar a fidelidade. Salmo 79, Salmo de Asaf, começa assim: ó Deus, um clamor a Deus, ó Deus, as nações entraram na tua herança. Entraram na tua herança quer dizer entraram na terra prometida. Contaminar o teu santo templo. Não era permitido aos gentios entrar no templo de Deus. Eles contaminaram o teu santo templo. Reduzir o Jerusalém a montões de pedra. O Salmo certamente aponta para a destruição que houve de Jerusalém pelos babilônicos, não é? Reduzir o Jerusalém a montões de pedras. Então, apesar de ser um salmo de Asaf, foi atribuído a Asaf, pode ser ter sido composto pelos descendentes de Asaf, não é? Na época que foi destruído o templo, destruídos os muros de Jerusalém pelos babilônicos. O salmista vai dizer: dera os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às animarias da terra. Quer dizer, houve uma mortandade tremenda, que o cadáver dos filhos de Israel foi dado às aves do céu e às animarias da terra. No Apocalipse diz que Deus irá preparar o banquete da sua ira, dos reis da terra, e dar de comer às aves do céu. Vai continuar aqui: derramar o sangue deles como água. Olha que matança houve ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Os corpos foram largados ali, não teve nem direito a sepultamento. E aí verso 4 diz: estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos.
né? Somos feitos, estamos feitos, é mencionado algumas vezes no Salmo 74, 79, 4, diz, estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos. No Isaías, capítulo 63, 19, diz, somos feitos como aqueles que tu nunca dominastes, Isaías 63, 19. E Paulo declara na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, 9, somos feitos espetáculos do mundo. Aqui estamos feitos o pobre dos nossos vizinhos, o escárnio, a zombaria dos que estão à roda de nós. Ele está descrevendo para Deus o que aconteceu por causa dessa destruição. E aí ele pergunta, verso 5, até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Ou seja, depois de fazer essa pergunta, ele vai falar, não lembra da tua misericórdia, não é? Até quando, Senhor, indignar-te-á para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem. Senhor, faz isso com as nações que não te conhecem. E sobre os reinos que não invocam o teu nome. Ou seja, nós invocamos o teu nome, esperamos um tratamento diferente. Age dessa forma com as nações que não te conhecem, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Agora ele pede que Deus perdoa. Está pedindo, suplicando pela nação. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-se nas tuas misericórdias. Pede que a misericórdia venha logo, porque senão não vai sobrar nada, né? Apressa, antecipe nas suas misericórdias, pois estamos muito abatidos, não é pouco, muito. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação. O Deus da nossa salvação, ajuda-nos. Pede ajuda para Deus. É sempre bom pedir ajuda àquele que tudo pode, não é? Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. E livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Esse salmo também é um salmo de confissão, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que perdoa, que esqueça a iniquidade, que se volte para o povo. Verso 10, porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Os gentios vão servir, nós vamos servir de zombaria. Mas não é só nosso, o teu nome servirá de zombaria. Os gentios vão dizer, onde está o teu Deus? Torne-se, manifesta entre as nações à nossa vista. A vingança do sangue derramado dos teus servos. Muitos não tiveram nenhum sepultamento, seus corpos foram lançados. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Aqui os presos que foram ao cativeiro. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Pedindo misericórdia. Esses presos são os presos do cativo. Muitas gente pega esses versos e usa para os presos que estão presos, cometeram latrocínio, cometeram homicídio, tudo que não presta, e diz, o Senhor lembra dos presos. Mas não é isso. Aqui é os presos que foram ao cativeiro, o preso do povo de Deus. E segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. O povo estava condenado a morrer pelos seus inimigos. E ele pede ao livramento. Mas alguns gostam de usar para os presos atuais, quem tem pena de morte, né? Sentenciado à morte. Mas esse verso não foi escrito para os presos atuais, mas sim para o povo de Deus. E os nossos vizinhos deleita-se nos regaços setuplicadamente. Ou seja, os vizinhos deleitam-se no regaço setuplicadamente, 7 vezes mais, não é? Setuplicadamente. Interessante a palavra setuplicadamente, é uma das poucas vezes que aparece na Bíblia. Aparece no Salmo 79, 12. E a sua injúria, como te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo,
e ovelhas do teu pasto. Te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Espere que Deus se lembra, e aí depois termina com nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. Te louvaremos eternamente, de geração em geração, e cantaremos os teus louvores, não é? Aqui Deus é tratado como pastor e o povo como ovelhas. Salmo de número 80. Salmo de número 80 é um salmo onde o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha. Aqui o povo de Israel é comparado, é uma vinha que os inimigos destroem. E ele vai orar pela restauração de Israel. Salmo 80 é um lamento, um hino da comunhão, da comunidade, indicada para uma situação em que o povo, ou pelo menos parte dele, recebe um duro tratamento dos gentios. De maneira pungente, a comunidade pede a Deus: restaura-nos, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse resplandecer o rosto lembra a bênção sacerdotal. As tribos específicas mencionadas são José, com seus filhos, Efraim e Manassés, e Benjamim também, verso 1 e 2. Ou seja, os dois filhos de Raquel, José e Benjamim, esposa de Jacó. Alguns usam esse fato para afirmar que esse salmo veio do reino do norte, mas Benjamim permaneceu com Judá no reino do sul, 1 Reis 12, 21. Além disso, quando o Salmo 80, verso 1 diz: o Senhor está entronizado acima dos querubins, está descrevendo seu lugar na arca, no templo de Jerusalém. Por isso, é mais provável que essas tribos sejam mencionadas como uma parte do povo todo e de toda a congregação participa da angústia da parte. Romanos 12, 15 diz que praticando o nível corporativo. Uma característica notável do Salmo é o seu refrão: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Isso ocorre no verso 3, verso 7, verso 19. Restaura-nos, pode ser traduzido, faz-nos voltar, e mostra-nos, ó Deus de Israel, volta-te. É uma variação dessas palavras. Diante disso, verso 14 e 15, forma uma longa versão do refrão que explica de forma mais plena o significado para Deus restaurar o seu povo e fazer resplandecer o seu rosto sobre eles, conforme a bênção sacerdotal de Números 6, 23 a 25. Vamos então meditar. Começa lembrando Deus como o pastor de Israel, não é? Salmo de número 80 é um salmo para o cantor mor sobre Sosamim, não é? O que significa Sosamim? Significa lírios, não é? Edute, Sosamim edute, ou seja, melodia. E é um salmo de Asaf. Esse é um testemunho de Asaf. Começa assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José, mencionado aqui como pastor da tribo de José, Efraim e Manassés, como a um rebanho, e que te assenta entre os querubins, resplandece. O Deus que se assenta sobre os querubins, certamente está mencionando os querubins na tampa da arca da aliança, e Deus resplandece. Resplandece aonde? Verso 2, perante Efraim, filho de José, Benjamim, filho de Raquel, né? E Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Desperta o teu poder, vem salvar. Vem com a tua mão poderosa nos trazer a salvação. Faze-nos voltar, ó Deus. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A bênção sacerdotal, o Senhor te guarde, né? O Senhor te guarde, o Senhor levante sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e faça resplandecer a sua luz sobre ti. Seremos salvos. O Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás
contra a oração do teu povo. Indignarás é porque Deus já não ouvia a oração do povo, ou pelo menos não agia conforme a oração. Tu sustentas com pão de lágrimas. Eles comiam pão com lágrimas, por isso que é chamado pão de lágrimas. E lhes dá a beber lágrimas em abundância. As lágrimas eram tão abundantes, o choro e o clamor do povo, que eles bebiam as suas próprias lágrimas. Tu nos põe por objeto de contenção entre os nossos vizinhos. Serviram de escárnio, de zombaria dos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Olha só, que tristeza, que estado calamitoso. Verso de número 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De novo, faz resplandecer o teu rosto, a luz do teu rosto, a luz da tua presença, não é? E seremos salvos. Trouxesses uma vinha do Egito, lançasse fora as nações e as plantasse. Aqui o povo de Israel é comparado a uma vinha que saiu do Egito, que Deus tirou as nações de lá e plantou a sua vinha no seu lugar. Preparasse, em Isaías 5 também o povo é comparado a uma vinha, só que deu uvas bravas em vez de dar uvas doces. Lançasse fora as nações e plantasse, preparasse um lugar e fizesse com que ela aprofundasse raiz, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ele estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Ramagem até o mar, que era uma vegetação maravilhosa, até o mar. Aqui é o mar grande, que representa o mar Mediterrâneo, e os seus ramos até o rio, possivelmente o rio Jordão, que era o rio que separava o lado oeste da terra do lado leste, ou oriente do ocidente, não é? Porque quebrasse então os seus valados, de modo que todos os que se passam por ela a vindimam, não é? O javali da selva a devasta, as feras do campo a devora. Aqui é comparado o devastar do povo de Deus como que o javali que devasta a floresta e as feras do campo devoram. Ó Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos, pedindo que Deus se volte para o povo, que Deus tenha compaixão. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós rogamos, atende dos céus e vê e visita essa vinha. Israel aqui é comparado a uma vinha. Israel é comparado a 3 árvores. Uma oliveira, o Israel nacional, a uma vinha, que é o Israel espiritual. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Israel é comparado também a uma figueira, que é o Israel escatológico. Aqui no Salmo 80, verso 14, Israel está sendo comparado a uma vinha. E a videira que a tua destra plantou, o sarmento que fortificasse para ti. Olha que interessante, a videira que a tua destra plantou. A destra do Senhor que faz proezas, a destra do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Não é? É ele que plantou a vinha. Tem aqui a ver com João capítulo 15, Salmo 80, verso 15, vem com João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. A videira que a tua destra plantou, o sarmento que fortificasse para ti. Mas essa videira aqui, Israel, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. A videira estava queimada, cortada, por causa da repreensão da tua face, da ira de Deus. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificasse para ti. Desse modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Pedindo que Deus não os consuma, não os mate, né? Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. De novo o refrão.
faze-nos voltar. 3 vezes ele fala, faze-nos voltar. Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. À luz do teu rosto, nós encontramos a graça. 3 vezes a luz do teu rosto, resplandecer o teu rosto, volta-te para nós. Então o salmista aqui suplica que Deus tenha misericórdia da sua vinha. Israel aqui é comparado a uma vinha. Vamos para o Salmo de número 81. Salmo de número 81. Esse também é um salmo que não é muito longo, apenas 16 versos. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. É um salmo de Asaf para o cantor Mor sobre Gitite, né? Então isso significa salmo do canto, segunda melodia, ou os lagares, salmo de Asaf. É uma exortação também a louvor e a obediência. Salmo 81, não é muitas vezes fácil classificar esse salmo em alguma categoria. Ele, na verdade, se assemelha aos oráculos dos profetas do Antigo Testamento. Talvez seja melhor pensar nele como um salmo profético. A previsão não é a função principal dos profetas do Antigo Testamento, nem tampouco desse salmo. Pelo contrário, seu objetivo é desafiar o povo de Deus à fidelidade na aliança e contar-lhes sobre as bênçãos e o castigo da aliança que virão, dependendo da resposta deles. Esse salmo faz uma revisão histórica básica da aliança, que é usada no Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio. Acusa Israel de infidelidade e desafia a abraçar a aliança. Então Deus subjugará os inimigos de Israel. O verso 3 refere-se à trombeta da lua nova e da lua cheia. E isso pode muito bem indicar que o salmo era adequado para a festa da trombeta, que se comemora no primeiro dia do 7º mês, ou da lua nova, e do tabernáculo, no 15º do 7º mês, quando a lua estava cheia, com a solenidade do dia da expiação, que lembra Levítico capítulo 16, também Levítico 23 a 36, certamente o tema geral desse salmo se encaixa nesse cenário, na festa das trombetas, ou Yom Kippur, o dia da expiação. Mas aqui Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Vamos lá, começa o salmo de uma forma bem positiva, cantar ao Senhor. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó, chamado de uma festa, para cantar e celebrar. Tomai o saltério e trazei o adufe, e a harpa suave e o alude. Aqui são convidados os ministros que tocam instrumentos como o saltério, que é o instrumento de 10 cordas, o adufe, a harpa, né, suave, e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, que era quando celebrava a Páscoa, quando celebrava também o dia de Yom Kippur, no tempo marcado para a nossa solenidade, as festas, 3 vezes ao ano, todo varão comparecerá perante o Senhor, na Páscoa, na festa das semanas, que é o Pentecoste, e na festa das trombetas, ou Yom Kippur, festa do tabernáculo, 7º mês, Deuteronômio 16. Então, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel, foi ordenança de Deus. E uma ordenança do Deus de Jacó, lembrando que as festas foram instituídas pelo próprio Deus. Portanto, eles deveriam se reunir nessas festas. Ordenou em José por testemunho quando saíra contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Que lembra quando José foi para o Egito e chegou lá no Egito, ouviu uma língua em que não entendia. Mas logo José aprendeu a nova língua. Tirei de seus ombros a carga e as suas mãos ficaram livres dos cestos.
clamasses na angústia, e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões, ou seja, da onde Deus manda os seus trovões dos céus. Nós vemos isso, relâmpagos e trovões, no Salmo de número 77, 18, não é? E aqui clamou angústia, respondeu dos lugares ocultos dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. As águas de Meribá foi da onde saiu a água da rocha para saciar a sede do povo. Aqui aparece um selá. Selá significa uma pausa na música ou que a próxima nota terá um tom mais alto. Ouve-me, povo meu, e se tu e eu te admoestarei, Israel, se me ouvisses. Aqui parece que é um lamento da parte de Deus, que o povo não ouve a Deus. Israel, se me ouvisse, não haveria entre ti Deus alheio. Deus alheio são os ídolos que eles adoraram em vez do Senhor. Nem te prostrarás ante um Deus estranho. Israel não tinha necessidade nenhuma de buscar os deuses daquela terra, nem os deuses estranhos. Verso 10, lembra que o Senhor é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Lembrando Israel que não foi os ídolos que tiraram eles do Egito, mas o Senhor. Eu sou, esse eu sou aparece também no Evangelho de João 7 vezes, pelo menos Jesus declarando, né, que ele é. Esse eu sou também aparece em Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, eu sou o que sou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Ou seja, Deus iria saciar o seu povo. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Coisa terrível é quando o povo se fecha para ouvir a voz de Deus. Israel não me quis, pelo que eu os entregarei aos desejos do seu coração. A razão que o povo vai a cativo, a razão que o povo sofre assolações e castigo, é porque não quis ouvir a Deus, pelo que os entregarei ao desejo do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus aqui quase que um lamento sobre o povo por não ouvir, nem andar nos caminhos de Deus. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Note que Deus diz que se o povo ouvisse e se voltasse, Deus então abateria os seus inimigos e se voltaria a sua mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeito, e o tempo deles seria eterno. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. O tempo de Deus, tempo maravilhoso da eternidade. Eu o sustentaria como o trigo mais fino, e o saciaria como o mel que sai da rocha. Que coisa maravilhosa! Que promessa grande de Deus, sustentar o seu povo como trigo e saciar como um mel que sai da rocha. Mel que sai da rocha. Interessante, não é o mel que vem da abelha, mas o mel que sai da rocha. Que mel maravilhoso é esse? Esse mel muitas vezes é representado pela própria palavra de Deus, não é? Vamos para agora o Salmo de número 82, onde o salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Aqui nesse salmo, Deus lembra que ele é juiz de todos. Aqui Deus está lembrando que ele é juiz de todos. É um salmo relativamente curto, o Salmo 82, é também um salmo de Asaf. O salmista repreende o juiz por causa da sua injustiça. Salmo 82, alguns consideram esse como um lamento da comunidade, que se dirige a Deus diretamente como um pedido
em favor do povo todo. Verso 8. Outros consideram um hino profético, assim como o Salmo 81, e interpretam a sua referência aos deuses, aqui, que aparece no verso 6, Jesus vai usar isso em João capítulo 10, como algo governante humanos, injustos, a quem Deus julgará. Essas duas classificações têm seu mérito. O que mostra que se deve usar é as categorias dos salmos como apenas uma regra geral, porque eles nem sempre encaixam em uma única categoria. Não quer dizer que o salmo é didático, não pode ser um salmo também de confissão. Não é? Cantar esse salmo deveria permitir que os fiéis, muitos dos quais eram socialmente vulneráveis e humildes em Israel, como normalmente era o caso dos primeiros cristãos também, tomam coragem diante o governo injusto, para que não cedesse à tentação de sempre presente de incorporar com a injustiça de seus governantes perversos. Mesmo os governantes mais poderosos precisam morrer e enfrentar o julgamento final de Deus. O cântico também deveria ajudar aqueles que tinham poder social e político para usar esse poder para servir outros, especialmente para proteger aqueles que estão mais expostos à exploração. O povo de Deus é chamado a aspirar a ser uma sociedade ideal, com sua justiça visível a todos os homens, para que todas as nações possam conhecer o verdadeiro Deus, conforme Deuteronômio 4, 5 e 8. Os cristãos também são chamados à mesma aspiração para uma sociedade atual. Eles também precisam testificar sobre a justiça de Deus, a sua cultura mais ampla, já que em Provérbios 31, 1 a 9, mostra esse tipo de justiça aplicava a todos os seres humanos, a fim de que a natureza humana, funcionando de forma apropriada, deve ser em toda parte. Vamos ao Salmo 82. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos. Os poderosos aqui é do meio dos reis da terra. E julga no meio dos deuses. Deus se assenta e julga no meio dos deuses. Muita gente fala, será que Deus aceita outros deuses? Não, é que os homens, quando se assentavam para julgar, muitas vezes eles faziam o papel de Deus, julgando e pronunciando a justiça. Então é isso que quer dizer, se assenta no meio dos deuses. Até quando, e chama agora a atenção dos juízes, olha, até quando julgareis injustamente, respeitareis a pessoa dos ímpios, né? A aparência da pessoa dos ímpios. Alguns juízes julgavam injustamente, se assentavam para determinar o julgamento de Deus, e Deus queria que esse julgamento, como juízes, fosse pronunciado como se eles fossem deuses. Mas agora eles livram as pessoas, atentam para a aparência dos ímpios. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. A ordem de Deus é que o juiz deveria defender o direito do pobre, do necessitado, e fazer justiça ao aflito. As viúvas também. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o da mão dos ímpios. Não deixe o ímpio prevalecer contra o pobre ou necessitado. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. Eles nada sabem, nem entendem, andam em treva, e todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, e aqui Jesus usou isso em João 10, quando falaram, você se iguala a Deus. Aí Jesus disse, nunca lesse, vós sois deuses, está escrito nos Salmos, não é? Salmo 82, 6 foi usado por Jesus em João 10. Eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Significa que o homem é Deus? Não. Significa que o homem tem sua origem divina. Não é? E quando se assentavam a julgar, conforme o Salmo 82,
menciona, se assentavam como deuses. Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Está vendo que aqui não fala que nós somos Deus, Deus como Deus. Olha só o verso 7. Como homem morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Quer dizer que o juiz, na sua função de juiz, funcionava quase como um Deus. Mas aqui ele morreria como um homem e caireis qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Aqui pede que Deus, que é o juiz verdadeiro, o juiz, se levanta e julgue toda a terra, porque pertence a ele todas as nações. Muito bem, nós agora vamos ver então o Salmo 83. As nações congregam contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. É um outro cântico de Asaf, Salmo de número 83. Esse é um dos últimos, depois vai ter os cânticos dos filhos de Corá. Salmo 83, um dos últimos cânticos de Asaf, não é? Aqui fala do julgamento de Deus contra as nações. Esse é um lamento da comunidade voltada para uma situação em que o povo de Deus é ameaçado por inimigos gentios. Nós vemos isso, versos 6 a 8, que desejam destruir. O Salmo ora para que Deus faça esses inimigos falharem miseravelmente e para que sejam envergonhados e pereçam, para que possam vir e conhecer o Senhor. É possível, através do verso 9 a 18, que o Salmo considere que Israel deva defender-se sozinho e que a oração seja por vitória militar. Os cristãos poderiam usar esse salmo não contra os inimigos nacionais. Os cristãos transcendem as fronteiras nacionais, mas sim nos casos em que são perseguidos, que Deus pudesse destruir os seus inimigos e todos traçam sua fé, ou seja, perseguidos por causa da sua fé. Eles usam essa oração corretamente quando pedem um Deus que frustre os planos do inimigo, de tal forma que até mesmo perseguidores possam vir a conhecer o nome do Senhor. Quando Deus frustra o plano dos nossos inimigos, frustra para que o seu nome seja exaltado. Então, nesse salmo, nós vamos ver que as nações aqui se congregam contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Salmo 83. Pede que Deus não fique quieto. Olha só como é assim. Ó Deus, não estejas em silêncio. Uma das piores castigos que Israel podia ter, e também para o cristão, é o silêncio de Deus. É quando Deus não fala. Então o salmo começa da seguinte forma: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, como um Deus que não ouve, não é? Cerrando os ouvidos para não ouvir. Nem fique impassível. Ele pede que Deus haja. Como é bom ver Deus agir, não é? Verso 2. Porque eis que teus inimigos se alvoroçaram, os que te aborrecem levantaram a cabeça, os inimigos andavam exaltados e o povo andava cabisbaixo. O povo andava humilhado, eles levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Então eles conspiravam contra o povo de Deus. Disseram: vinde, desarraiguemo-los para que não sejam nação. Esse é um dos 7 vindes do Salmo, não é? As 7 vindes no livro dos Salmos. Eu fiz no meu programa um versículo por dia, os 7 vindes. Depois você pode ver lá. Disseram: vinde, desarraiguemo-los para que não seja uma nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Eles queriam desarraigar
Israel como nação. Israel, se não fosse o povo de Deus, já teria desaparecido. Israel foi perseguido na Idade Média, foi perseguido na Segunda Grande Guerra Mundial, foi perseguido pelos romanos, foi perseguido antes de Cristo pelos sírios. Não é? Deus preservou esse povo. Nem haja memória do nome de Israel. Porque a um se conluiaram, aliaram-se contra ti. Ou seja, eles formaram algo para lutar contra o cristão, não é? As tendas de Edom, aqui Edom, os edomitas, que lembra Esaú, não é? Os descendentes de Esaú, e não só de Esaú, dos ismaelitas. Os ismaelitas, que eram filhos de Ismael, e de Moabe. Vai mencionar 3 nações aqui, moabitas, os filhos de Ló, né? Moabitas e amonitas. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, e vai mencionar mal, de Gebal, de Amon, dos amonitas, de Amaleque, e a Filistia com os moradores de Tiro. Todas essas nações se reuniram contra Israel. Também a Assíria se ligou a ele, foram eles os braços dos filhos de Ló. Os filhos de Ló, os amonitas e os moabitas, contrataram muitas vezes esses outros povos para ir contra Israel. Por isso que diz aqui também a Síria se ligou a eles, e foram eles os braços dos filhos de Ló, dos amonitas e dos moabitas. E aí vem um Sela. Tudo contra Israel. Faz-lhes como fizesse a Midian, como a Cícera, como a Jabim, no ribeira de Quizon. Aqui lembra o livro de Juízes, quando Cícera entrou na tenda de Jael, e Jael lhe cravou, né, sobre a fronte uma estaca, e ele está pedindo, faz como fizesse aos Midian, os midianitas, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor. Endor também lembra a feiticeira de Endor, em 1 Samuel 28, que Saul foi consultá-la. Os quais foram destruídos em Endor. En quer dizer fonte, né? Dor. Viram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e todos os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. Aqui está lembrando de vitórias passadas sobre esses outros príncipes, né? Zeeb e Zalmuna, que disseram, tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Tomar em possessão era a invasão da terra de Israel, que era a herança do Senhor. Por isso que diz as famosas habitações de Deus. Verso 13. Deus meu, faze com que os impelidos por um tufão como palha diante do vento. Ele pede que Deus vindique o seu povo, fazendo com que seus inimigos sejam exatamente como o capítulo 1 dos Salmos, que são como a moinha que o vento espalha, não é? Deus meu, faz com que seja impelido como um tufão, como a palha diante do vento, que Deus espalhasse seus inimigos como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas, não é? O fogo consome um bosque, que Deus seja um fogo de juízo para consumir os inimigos de Israel. Assim, ele pede, persegue-o como uma tempestade, que vem uma tempestade sobre ele, e a sombra como o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Então ele pede que eles fiquem envergonhados, para que afinal de contas eles buscassem. A palavra torvelinho, não é? Em algumas traduções traz vendaval. Torvelinho é uma palavra antiga, né, portuguesa, e significa um vendaval. Sombras com torvelinho. Enche de vergonha suas faces para que busquem o teu nome. Então, aqui o salmista pede que os inimigos sejam envergonhados, mas não sejam envergonhados só por serem envergonhados, mas para que eles reconheçam o Deus de Israel e busquem o nome do Senhor.
confunda-se e assombre-se perpetuamente, e vergonha-se e pereça. Então, que eles fiquem confundidos, que os seus planos sejam confundidos, que eles se assombrem perpetuamente, se envergonhem e venham a perecer. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, para que eles saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, ou de Senhor, né? Jeová quer dizer Senhor, para que reconheça que só tu pertence o nome de Jeová e Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O Deus Altíssimo sobre toda a terra, que eles viessem a reconhecer o nome de Jeová. Com isso, nós concluímos o Salmo 83, que é o Salmo de Asaf. Depois nós vamos voltar para estudar o Salmo dos Filhos de Corá, Salmo 84 em diante, parte do livro 3. Com isso, nós concluímos 12 Salmos de Asaf, não é? Temos 11 aqui nesse livro 3, livro 3 e 1 no livro 2, que é o Salmo 50. Muito bem, está concluído então o Salmo 83. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai. Esse canal comenta a Bíblia para você de forma sistemática, capítulo por capítulo, verso por verso. Esperamos despertar em você o desejo de ler a Bíblia toda, de estudar ela toda, não apenas parte da Bíblia, mas toda a Escritura, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, que você e eu possamos estudar as Escrituras, meditar. Há canais que leem a Bíblia para você, há outros que trazem uma pregação, que é muito bom também, mas o único canal comenta a Bíblia, um comentário bíblico, até agora, pode ser que vai aparecer outros, é esse canal. Pastor Eugênio Piacentini, já comentamos todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, e agora de Gênesis até o livro dos Salmos. Ao entrar, clique no playlist e vai lá no folder e você acha livro por livro. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com todos vós. Amém? Coloque o sinal do joinha, se não subscreveu o nosso canal, subscreva e ajude-nos a divulgar mais e mais. Deus vos abençoe. Amém.